Olá, muito bom dia para você. Iniciando aqui pela Rádio Módulo FM, o Módulo Saúde. Eu vou conversar nesta quinta-feira com a doutora Aldine Gimenez, consultora em amamentação e psicóloga. Tudo bem? Bem-vinda novamente aqui à Rádio Módulo FM. Tudo bem, boa tarde. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é um prazer participar. Vou destacar porque a doutora Aldine participou recentemente, de um congresso brasileiro de amamentação. Esse evento, esse congresso que aconteceu em BH, é isso? Isso mesmo, foi um congresso muito grande, assim, de uma dimensão nacional e internacional também, porque um dos palestrantes era o Jack Newman, que é um pediatra canadense, e ele é referência, no aleitamento materno, com suas técnicas e inovações e um olhar diferenciado, para amamentação. Então foi muito importante esse congresso. Eu te pergunto, doutora, é importante, o profissional se capacitar, buscar novos conhecimentos? Eu considero extremamente importante, assim, porque ainda mais uma questão como o aleitamento materno que vai se atualizando, modernizando, a gente sabe que tem muitos mitos envolvidos, muitas crenças, muitas coisas que vão acontecendo nesse processo da amamentação, tanto para o bebê quanto para a mãe e para a família como um todo, porque muda tudo com a chegada de um bebê, Então, o aleitamento, eu brinco assim, que ele não é só um bebê e um seio, mas toda uma configuração, como que fica a parte psicológica dessa mãe, como que fica a rede de apoio. Então, demanda muito, e se você não se atualizar, você acaba ficando preso a alguns mitos que podem muito mais, na maioria das vezes, eles muito mais atrapalham do que ajudam, nesse momento. Dentro de um congresso como esse que você participou, doutora, dá para buscar implementar novos conhecimentos aqui em patrocínio a nível de Brasil? É o que eu tenho tentado, assim, desde que eu voltei para cá, Eu fiquei um tempo fora, depois eu voltei para minha cidade natal, que é aqui em Patrocínio, e a minha busca, a minha tentativa, o meu trabalho é todo relacionado a isso, assim, tentar trazer um novo olhar, tentar atualizar sempre, trazer uma nova perspectiva mesmo, sobre esse atendimento ao público materno e infantil. Tudo baseado em evidências científicas, baseado em muito respeito, muita atualização e olhando o contexto, A gente não pode olhar um único foco, um único detalhe. Como eu disse, assim, tudo é um contexto. Então, nesse contexto, a gente trazendo isso atualizado para uma cidade como Patrocínio, acho que a gente cresce muito. Quantos dias de congresso? Foram 4 dias de congresso, assim, teve algumas oficinas pré-congressos, como essa do Jack Newman, o pediatra, e dentro do congresso 4 dias, envolvendo consultores de amamentação, pediatras, médicos obstetras, ginecologistas, e muitos psicólogos também, nós falamos muito dessa parte psicológica dentro da amamentação, então foi um congresso multiprofissional mesmo. Foram apresentadas várias palestras. Isso, eram várias palestras, assim, uma média de 7, 10 palestras por dia. O que a senhora pode passar de novidade? O que a senhora pescolar que pode ser implementado aqui ou que pode estar auxiliando essa questão aqui na cidade de Patrocínio? Como eu disse, eu acho que todo o olhar de quem trabalha nessa área é importante, Mas algumas coisas para mim no congresso ficaram muito em evidência, A questão da gente mostrar que o aleitamento materno é mais do que o peso do bebê, é mais do que aquele momento, a curto prazo. Até o bebê, por exemplo, fazer 6 meses, que é o recomendado, pelas organizações nacionais e internacionais como aleitamento materno exclusivo, mas que manter esse aleitamento, ele pode ter, assim, pode e tem, várias vantagens a longo prazo também. Então, o bebê amamentado, ele não fica bem só ali naqueles 6 meses em que ele está recebendo leite. Ele fica bem porque o desenvolvimento orofacial dele é diferente, a questão de fala, a questão de imunidade, a questão, por exemplo, de uma pessoa que às vezes está lá com 50 anos e tem um problema de apneia do sono, de ronco, então, assim, tudo isso pode ter interferência, Se esse bebê foi amamentado ou não, se ele usou bicos artificiais ou não, que é chupeta, mamadeira, Então, tudo isso tem um somatório quando a gente olha para o paciente como um todo. Não só enquanto o bebê, não só nos primeiros meses e não só relacionado ao peso, entendeu? Então, a gente tem que olhar o paciente como um todo, como um ser humano global, que ele vai se desenvolver e pode ter problemas ou não de fala e de sono, Foi citado lá também, doutora, a questão do manejo. Do manejo. O manejo ele é extremamente importante, assim, porque a gente tem informações, assim, acesso na internet a todo tempo. Só que o que eu falo é que o que muda, o que difere, de um aleitamento às vezes dar certo ou não, ele fluir bem ou não, é o manejo. Então a maioria das mulheres e das pessoas sabem que o aleitamento materno é importante. Mas como fazer isso? Ainda tem que ficar com horário ou não? Livre demanda ou não? Usa bicos artificiais ou não? Como que fica a parte psicológica dessa mãe? Porque às vezes
vezes o leite, ele tá ali no peito, o corpo entendeu que ele pode e deve ser produzido, mas às vezes a mãe não tá bem para se vincular com esse bebê, ou ela tá com medo, ou ela tá insegura. Alguma coisa pode estar interferindo na parte psicológica, e aí às vezes o leite que é o culpado, vamos dizer assim. Sempre tem esse mito do leite fraco, do leite não tá sustentando. E às vezes essa questão, a gente precisa olhar o que mais está acontecendo. Então isso que é o manejo. Você citou aí a questão dos bicos artificiais, né? Foi falado de que maneira lá nesse congresso? Esse aí eu falo que é um assunto muito polêmico, muito difícil, assim, principalmente na parte social, porque a gente sabe que é uma rotina que no Brasil é muito comum, a maioria das crianças usam, né? Só que a última pesquisa feita revelou que 58% das mulheres que não conseguem amamentar é devido ao uso da chupeta, porque o bebê fica muito tempo fazendo uma sucção de forma errada na chupeta, e aí quando ele vai pro peito da mãe, ele continua fazendo o mesmo padrão que ele estava fazendo na chupeta. É o que a gente chama de confusão de bicos. Então, uma hora ele faz de um jeito, outra hora ele faz de outro jeito. Aí, o que acontece? Machuca o peito da mãe e a mamada não fica eficiente. Então, a longo prazo, até médio, curto prazo, ele acaba perdendo peso. Então, não é que o leite é fraco ou que a mãe, às vezes, não tem leite suficiente, mas ele não está conseguindo extrair aquele leite com a qualidade que ele poderia fazer. Doutora Aldini, qual é a recomendação no caso, né, dos bicos? É que a mãe não dê? A recomendação, o ideal é que não utilize. Eu falo assim, que na maternidade a gente tem o ideal e o real. Então, eu sou uma pessoa assim, eu não julgo, ainda mais que eu trabalho nessa área, né? Eu acho que se os próprios profissionais que trabalham na área materno-infantil forem julgar as mães, né, fica muito complicado. Então, assim, eu não julgo quem utiliza, mas eu defendo que a pessoa tem que ter essa informação para fazer a escolha, se vai usar ou não, porque aí pode ser que esse aleitamento materno ele não consiga ficar exclusivo ou de qualidade, ou que a mãe comece a sentir dor. Então, assim, o ideal é não usar. Agora, se dentro da realidade essa mulher, essa família decide usar, tem que estar ciente que vai ter alguns prejuízos, seja no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento da arcada dentária, no posicionamento de língua. Então, são crianças que às vezes têm dificuldade para respirar, são crianças que às vezes vão precisar de um aparelho, né, ortodôntico. Então, assim, tem alguns prejuízos a curto, médio e longo prazo. E aí isso vai ser dosado por cada família, colocando na balança, né? Riscos e benefícios, rede de apoio ou não, a realidade de cada um dentro do que consegue. Foi dito também com relação à mãe dentro desse congresso? Isso, muitas assim, praticamente todas as palestras, mesmo quando era, por exemplo, da parte extremamente, vamos dizer, técnica, prática, do tipo de leite, né? Mesmo assim, todo mundo, gente, sempre olha, porque inclusive eu sempre digo assim, eu nunca avalio a mãe ou o bebê, eu avalio a dupla. Né? Então, algumas pacientes, às vezes, elas me procuram e marcam consultoria e perguntam se precisa trazer o bebê, como se eu fosse olhar só o peito da mãe, só a produção de leite. E aí eu sempre falo, eu preciso ver como que esse bebê tá mamando nesse peito. Então, não é o peito enquanto estático, é essa dinâmica da dupla, né? De como esse bebê vai pro peito, que tipo de movimento que ele faz nesse peito. Então, se a gente fica olhando só a parte técnica, a gente ignora o lado da mãe. E a gente tem trabalhado muito com um termo novo, né? Em relação à mãe, que é o burnout materno, que é esse cansaço, essa privação de sono, que a gente sabe que é inevitável, porque o bebê ele tem um ciclo diferente de sono, né, da gente, mas assim, do quanto essa rede de apoio pode ajudar nesse momento, para que a mãe fique um pouco menos cansada, menos sobrecarregada, né, porque os índices de depressão pós-parto têm aumentado muito, né, a busca por medicação nesse momento, então, e aí entra em conflito com a amamentação, dependendo. Então, são várias questões que a gente precisa pensar para acolher essa mãe de uma forma melhor, para que essa amamentação flua de uma maneira mais adequada, né? Agora aqui voltando ao congresso, então são uma série de novidades que surgem dentro de cada congresso que você participa, que pode ser evidentemente implementado aqui, é claro, na cidade de Patrocínio, para ajudar a auxiliar cada vez mais nessa questão da amamentação. Claro, é a minha paixão, né, a amamentação, então eu acho que a gente tem que estar sempre buscando informação. Esse é o segundo congresso que eles fizeram em Belo Horizonte, é o segundo maior do Brasil já considerado, e o maior ele acontece no final do ano, que é em novembro, que eu também vou participar, que é no Rio de Janeiro, que é o congresso, é o Encontro Nacional de Aleitamento Materno, que é o ENAM, né? Então, assim, a gente tem no Brasil, isso tem aumentado essa quantidade, assim, de cursos, de eventos, de trazer palestrantes de fora pra gente se atualizar, e eu acho que faz parte das tarefas de um bom profissional, tá sempre buscando e se atualizando, né? Então eu gosto muito de participar. Hoje em dia é importante, né, na hora do parto também sua presença, né, especialista como você é, hoje em dia obrigatório
mas se fazer presente num parto? Infelizmente, obrigatório a gente ainda não consegue colocar assim, né? Ainda tem muitas pessoas que têm um preconceito, infelizmente, até por parte das pessoas de verem essa necessidade das famílias e de alguns profissionais, mas isso tem crescido, né? Porque a gente tem a psicologia perinatal, que é exatamente o acompanhamento da parte psicológica nesse momento do parto, que é um evento que mexe muito com a mulher, né? E como a doula, que é a acompanhante do parto, né? Que faz todo esse preparo físico e emocional para o parto. Então, assim, a gente está indo aí a passos devagarzinho, a gente está caminhando aqui na cidade para que a gente mude esse cenário da assistência materno-infantil, né? Com médicos mais atualizados, mais abertos, né? Os hospitais também, e profissionais que trabalhem nessa área e olhem para a dupla mãe-bebê e toda a rede de apoio, né? O que mais, Aldine, te chamou a atenção nesse congresso? Disso tudo que você citou aqui, né? Nessa sua participação conosco aqui na Módulo FM. Eu acho que de tudo, para mim ficou a questão assim do amor ao que a gente faz, né? Eu acho que a gente tem que fazer tudo com muito amor, com muito envolvimento. Então, tanto o lado do profissional, né? O fato de eu ir, de buscar e tudo mais, mas o fato da gente cuidar para que essas mães se relacionem e se vinculem melhor, né? Porque não basta a gente também pensar assim no parto, na amamentação, não olhar para a mãe e não olhar para essa continuidade, né? Então, eu falo assim, e foi muito falado lá no congresso, a questão da educação emocional. E isso inclui tudo, o parto, a amamentação e depois essa criação dos filhos, né? Porque isso vai passar em algum momento e aí chega essa fase difícil e desafiadora, né? Que é a educação dos filhos. Então, para mim, o que ficou de mais impactante, assim, é a gente reforçar e a gente olhar para essa questão da educação emocional, em todos os sentidos. No parto, na amamentação, na criação dos filhos, na relação dos casais, na relação das famílias e no trabalho de cada um. Então, eu acho que tudo que a gente faz com amor, com dedicação e com informação de qualidade, a gente faz melhor. Muito bem, que bom. Obrigado por esse bate-papo conosco aqui, nesta quinta-feira aqui, no Módulo Saúde, pela Rádio Módulo FM. É sempre bom contar com uma profissional como você aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer, estou sempre à disposição e vamos lutar todo mundo aí junto pela amamentação, né? Muito bem, Módulo Saúde desta quinta-feira, conversei com a doutora Aldine Gimenez, consultora em amamentação e psicóloga. Módulo Saúde volta na próxima quinta-feira. Tenham todos uma ótima tarde.